Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BNFS 11, vale a pena? Venha saber. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo. Ele é um fundo imobiliário do setor de agências bancárias. Inclusive, é um dos setores que eu evito investir, os quais eu não tenho no meu portfólio. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 117,66. Ele é um fundo que entregou um dividendo altíssimo, vem entregando um dividendo de 14,18%, e ele está sendo negociado a um PVP de 1,39. Isso significa que o fundo está com ágio aí, está acima do que ele vale, 40%. Tem uns pontos a serem observados a respeito desse fundo. Primeiro que seu relatório é muito pobre, só tem 3 páginas. E assim, é um fundo que teoricamente está muito caro, mesmo entregando um ótimo dividendo. Ele tem uma liquidez muito baixa, ele vem negociando uma média de 88 mil por dia. Isso é uma liquidez baixa, né? E é um fundo que vem com variação positiva de 15% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, a gente vê uma certa tendência de queda no fundo. Então lá nos idos de 2019... esse fundo estava sendo negociado na casa de 130. Mesmo sendo um fundo de base 100, incrivelmente hoje ele está valendo menos que 100, já a gente vai ver o quanto ele vale, tá? Então lá em março de 2020, no final do ano de 2019, ele estava sendo negociado a 130, um pico ali de quase R$140. Veio a situação pandêmica em março de 2020, duas cotas foram jogadas para algo na casa de R$105, mas rapidamente o fundo se recupera e volta novamente a patamares de 130. Durante o ano de 2020 e até mais ou menos o meio do ano de 2021, as cotas do fundo entraram numa queda, saindo de 130, ficando ali na casa de 125, 120, inclusive ficou até abaixo dos 120 lá no final do ano. Durante o período eleitoral, o fundo esboçou uma recuperação, voltou a patamares ali de 125, mas desde o ano passado o fundo vem enfrentando uma certa dificuldade. Então, suas cotas foram jogadas para 110, mais ou menos, em abril desse ano. O fundo vinha numa tendência de recuperação, mas depois dessa situação lá no Rio Grande do Sul, né? Esse é um fundo de agências bancárias lá do Rio Grande do Sul. Então, ele caiu, mas passado todo o medo e tudo, o fundo agora vem lateralizado, um pouco abaixo aí de 120. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então, é isso que eu quero que vocês se atenham. Veja, o nome do fundo, o CNPJ... é um fundo para investidor geral, desenvolvimento para renda, é um fundo de agências bancárias, tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. No quesito de taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório e também vamos deixar para ver a vacância dentro do relatório. É um fundo com um pouco mais de 5.300 cotistas, ele tem quase 700 mil cotas emitidas e aqui que está a situação. Ó. Esse fundo vale só R$ 84,66. Então, poxa, um fundo de base 100, que ao invés de ter valorização dos seus imóveis estar valendo menos, esse é um fundo que eu não acompanho. Então, se isso aqui tivesse sido em razão deles terem amortizado R$16 e devolvido para o cotista, esses R$84 são aceitáveis. Agora, geralmente, um fundo de base sempre ele valer mais do que 100, sabe? Tipo, por que ele está valendo menos? Isso aqui é algo para mim que me chama atenção negativamente. E ele é um fundo relativamente pequeno para o nosso mercado. Ele tem apenas 59 milhões. Para nós, pessoas físicas, pequenos e médios investidores, é um bom valor, 59 milhões, mas para o mercado isso aqui é um fundo muito pequeno. E aqui um dos motivos que esse fundo ainda vem se sustentando com uma cotação alta é esse dividendo elevado que ele entrega. Mas isso aqui é algo que em algum momento tende a cair e muito. Vídeo que aconteceu lá com o RBVA, o que aconteceu com o antigo BBPO, os outros fundos de agência bancária que a gente tinha essa situação de entregar um dividendo mais alto por causa dos seus contratos atípicos, mas geralmente quando acabam esses contratos atípicos acontece uma problemática de uma diminuição grande aí dos dividendos, né, do aluguel. Então aqui a gente observa que o yield médio do fundo veio aumentando, isso provavelmente porque a cotação, o dividendo entregue aumentou um pouco, mas também o efeito da queda da cotação. Então, ele tinha um yield médio de 0,6, atualmente o yield médio do fundo está bem acima do 0,9 e está beirando ali os 1,20, que é um yield muito elevado para um fundo de tijolo, né? Mais abaixo a gente vê esse dividendo nominal. Então a gente vê uma elevação no dividendo do fundo e uma queda na cotação. Com isso, o dividend yield foi lá nas alturas. Então ele entregava um dividendo na casa de 90 centavos, atualmente, ó, belisca ali próximo de 1,50.
Os últimos dividendos tiveram uma certa queda, ó, 1,48, 1,39 e 1,37. E aqui a gente vê nominalmente, então, no dia 28 de junho, o fundo vai pagar no dia 12 de julho R$ 1,36. Então, nos últimos meses, a gente vem vendo uma queda dos dividendos do fundo. Era 1,40, 1,39, 1,36, 25, ó. 1,34, 24, aí subiu, 41, 47 e agora, ó, 38, 36. Quando esse vídeo for ao ar, como ele é gravado com 2 semanas de antecedência, já vai ter sido pago esses dividendos aí. E aqui mais abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo com mais de 5 anos, mas nos últimos 5 anos a rentabilidade vem bem elevada. Tá? Só o ponto de se observar é que ele está com a cotação elevada, mesmo o seu valor patrimonial estando abaixo dos R$100. Essa cotação é elevada, mais os dividendos entregues para o fundo, estão entregando aí uma rentabilidade de 70%. O CDI do período 47, o IPCA 32, o IFIX 25 e o índice de dividendos das ações 55%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado aos que apoiam. Outra forma de apoio, torne-se membro aqui dos nossos canais. Tornando-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível. E você ainda nos apoia imensamente. Além de todo o apoio trazido, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa lá do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha, ela tem várias funcionalidades, é muito boa, muito completinha. Esse ano foi o ano que eu entreguei minha declaração mais rápida, inclusive eu já recebi minha restituição. Então adquira a planilha, ela vai te ajudar a organizar seus ativos, ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e te ajuda até no seu poder decisório de qual ativo comprar. Adquira, porque além de todos esses benefícios aí, vocês ainda vão estar apoiando financeiramente o canal. Por fim, nós contamos aí com e-books de introdução aos fundos imobiliários, de introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis e ainda com conteúdo muito agregador. E o principal, adquirindo os e-books, vocês ainda nos apoiam financeiramente. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do inscrito. Lembrando que eu só estou atendendo pedidos ou de membros do canal ou de quem apareça com esse símbolo aqui, ó. É inscrito publicamente. Se você tiver algum pedido a fazer, se inscreva no canal. O Jailson falou assim: Amor, atualize esse vídeo sobre o ativo após as enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul. Como está a situação hoje? Como eu já antecipei, o relatório gerencial é muito fraco. Ele é muito pobre. Tem apenas 3 páginas. Então, a gente vai ler tudo que der para tirar de lá, mas não tem muita informação a respeito. Eles falaram sim sobre essas enchentes aí e tudo. Então vamos lá ver como que a gestão fala sobre as problemáticas envolvidas aí. Recentemente nós temos tido procura para o trabalho, para o serviço, né, de consultoria, mentoria, estruturação de carteiras. Se você tiver interesse nesse tipo de serviço, manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa maneira de investir. Então aqui nós estamos dentro do relatório gerencial de apenas 3 páginas. Aqui ao lado a gente vê algumas informações do fundo, o que ele cobra de taxas, né? Ele cobra 0,4 aí sobre o patrimônio líquido, não tem performance. Ó, ele foi emitido na base 100, e aí eu não vi informações aqui que diga por que hoje ele vale só 80 e poucos reais, tá? E é um fundo que existe no mercado desde 2012, tem bastante histórico. O objetivo do fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição e eventual edificação ou adaptação de ativos para obtenção de renda aos locatários, mediante celebração de contratos de locação atípica, gestão patrimonial e de tais ativos imobiliários. E ainda, durante o período de composição da carteira, a realização de investimentos em ativos de renda fixa, observados os termos de condição, legislação, regulamentos vigentes. Então, os rendimentos, a gente vê que o yield, né, ele vem caindo um pouco de 1,24 para algo na casa de 1,17, a gente vê uma queda dos dividendos do fundo. Já chegou a ser 1,53 e atualmente, aqui no relatório, ele estava em R$ 1,39, né? O resultado do fundo, ele vem até maio, né? Então, maio, o fundo gerou 1 milhão de receitas aí, o dinheiro parado em caixa gerou 26 mil, despesas do fundo 115 mil, e aí o resultado líquido foi de 972 mil. Então a gente vê uma certa diminuição nas receitas do fundo.
E aí a gente vai fazer aquele cálculo que a gente sempre faz. Vamos ver aqui na prática o quanto que essas despesas representam frente às receitas. Vamos pegar isso aqui, 115 mil, isso aqui vezes 100, dividido por 60, 87, por 1 milhão e 87 mil, que foi o que ele receitou. Então as despesas do fundo são na casa ali de 11%. Acima de 10 eu já acho careiro. Então não são taxas tão barateiras, mas está dentro do limite de 15% que eu reputo ser interessante. Esse fundo ele conta com 18 imóveis. Hoje o fundo tem uma vacância de 4,7%. Os seus imóveis têm 10 mil metros quadrados, né, de área locável. Ele tem 5 mil investidores. E esses yields e tal a gente já tinha visto. De novo, não vi nada aqui no relatório que explicasse o porquê que o patrimônio do fundo hoje vale só R$ 84,00. Como é um fundo que eu não acompanho, eu não sei se nesse histórico dele, em algum momento ele amortizou o patrimônio. Se ele tiver devolvido R$ 16,00 para o cotista, eu acho totalmente aceitável que ele valha 84. Não é aceitável. Tá? Por quê, amor? Porque um fundo de tijolo, desde 2012, não ter saído do lugar, era para esse fundo hoje valer seguramente 130, 140, 150, 160 reais. Por que ele está valendo só 84? Além de ele não recuperar, ele ainda perdeu o valor. Então, assim, cuidado se você quiser se posicionar nesse ativo pelo dividendo. Esses dividendos vão cessar. E aí, em algum momento, pode ser que esse fundo comece a se complicar aí. Aqui ele mostra a variação tanto da cotação quanto do seu valor de mercado. Então é um fundo que desde junho ó, ele já valia menos 91. Pode ser que aqui pode ser que esse fundo venha tendo avaliações negativas do seu patrimônio, cada vez valendo menos, tá? Pode ser. Então, ó, aqui o seu patrimônio valia 91, 90 tal, deve ter tido avaliação de final de ano, ó, caiu para 84. Então, acho que esse valor aqui vem diminuindo por avaliações negativas do patrimônio. Aqui ele mostra sobre negociações no mercado secundário, ele está presente nos pregões e tal. Quantidade de investidores veio aumentando, mas eu faço esse alerta, se você tiver interesse em posicionar nesse ativo, cuidado, não entre só pelos dividendos. Primeiro que o setor de agências bancárias cru é um setor que eu vejo ele mais encolhendo do que expandindo. Então isso já é um ponto de atenção. E é um fundo que ele vai gerir agências lá do Banrisul, Banco do Rio Grande do Sul. Ele mostra a sua rentabilidade, uma rentabilidade até interessante, né? Uma rentabilidade boa, supere muito o CDI aí e o IFIX. E aqui mais abaixo, ó, ele mostra isso em termos de números, né? Desde o início, esse fundo entregou 238%, enquanto o IFIX foi de 122% e o CDI foi de 150%. Então ele vem com uma boa performance aí. Aqui a gente vê todos os imóveis do fundo. Hoje o fundo tem 93% do seu patrimônio aplicado em imóveis e ele tem ali quase 7% de encaixa. De todas as suas agências, somente essa Padre Claret aqui, ela está desocupada. Todas as demais estão ocupadas. E tem que ficar atento com esses pontos aqui, ó. Essa agência, Arroio do Sal, fica na cidade de Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul. Essa agência aqui, ó, o seu contrato vai vencer em 28 de setembro de 2024. Ó. Então tem algumas agências com vencimento próximo. E aí, como que vai acontecer? São todas indexadas a IGPM e tal. E no vencimento disso aqui, o fundo vai conseguir renovar? E se ele renovar, isso aqui for um vencimento de contratos atípicos, já saibam, a tendência é que esses renovatórios aqui ó, tragam um dividendo menor. Pelo menos foi isso que se observou nos outros fundos de agências bancárias. Então já se prepare se você estiver entrando nesse fundo pelo dividendo. Acho eu que a tendência é que para o final do ano que vem, os dividendos desse fundo tenham uma queda bem considerável. E aí, todo esse ágio de quem está comprando agora, pode ser que isso seja algo totalmente improdutivo, sabe? Então fique atento a esse ponto aí. Continuando aqui, ele vem falar sobre essas questões do que foi que o colega perguntou lá no início do vídeo. Ó. Fato relevante. Em 5 de abril, foi divulgado fato relevante informando aos cotistas a respeito das negociações referente à renovação das locações das agências localizadas em Charlau, Parobé e Arroio. Os novos termos e condições ajustados entre o fundo e o banco para as locações se encontram em fase de formalização, a qual ocorrerá de acordo com o previsto regulamento do fundo, considerando o valor justo do imóvel definido em laudo de avaliação. Então vejamos, se hoje os imóveis valem menos, teoricamente o aluguel vai ser reajustado para um valor bem menor. E outra coisa, vai ser reajustado para valor de mercado. Geralmente esses contratos atípicos, eles vão se descolando do valor real de mercado, sabe? De novo, fiquem atentos aí.
pode ser que isso aqui seja uma surpresa negativa aí para os cotistas. Aí aqui ele vai trazer as informações mais recentes, na época, né? Em 10 de maio foi divulgado ao mercado, né? Diante da situação de calamidade lá do Rio Grande do Sul, dado que a circunstância da região não permitia uma apuração detalhada em loco. Então ele vai falar sobre os ativos que foram impactados. Então o consultor imobiliário apurou, junto ao banco lá do Banrisul, que a agência de Campina, localizada na cidade de São Leopoldo, que corresponde a 3,92% do patrimônio, encontra-se em uma região diretamente afetada pelas enchentes, sem, no entanto, não tinha detalhes para falar. Com relação aos demais ativos, segue monitorando notícias da região. Então não tinha tido problema com nenhum outro ativo. Aí um comunicado mais recente, 22 de maio, informando aos cotistas e ao fundo que a agência Campina, localizada em São Leopoldo, responsável por 3,92%, foi diretamente afetada, tendo registrado infiltração de água com mais de 1 metro de altura. A agência localizada em Charlau, por sua vez, está acima do nível da calçada, de modo que não houve ocorrência de entrada de água, embora o acesso tenha sido impedido. Na época, a agência teve que ficar fechada. Provavelmente, tudo isso aqui meio que já se amenizou, já se resolveu. Quanto aos demais ativos, a administradora e o consultor imobiliário informam que não houve qualquer impacto e que não foram diretamente afetados pelas chuvas. E eu vi em algum lugar do relatório que eles contam com seguro e tal, tá? Aqui, ó, tá nessa última linha, ó. Importante informar que todos os ativos imobiliários de propriedade do fundo possuem seguro patrimonial contratado e vigente. Então, mais uma situação para, entre aspas, amenizar a situação de calamidade que foi gerada lá no sul. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, não pode ou não quer ajudar financeiramente, nos ajude aqui de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, você comentar, compartilhar, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sino. Tudo isso é de graça e pra gente ajuda demais. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem ele ou tem algum fundo de agência bancária no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo? Você sabia de todas essas situações de atenção? Cuidado, eu não tenho interesse de ter e acho que para o médio prazo, para o curto prazo inclusive, até o final do ano, esse fundo deve trazer surpresas negativas. Então fique bastante atento. Esse setor de agências bancárias não faz parte da minha estratégia de investimentos, são ativos os quais eu não invisto, mas o fato de eu estar falando sobre isso não significa que esse fundo seja bom ou ruim, não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu espero que nossos vídeos sirvam para que você chegue à sua conclusão. Não cabe a mim dizer se você deve comprar ou vender, se o fundo é bom ou ruim, porque o que é bom para mim pode ser ruim para você. Então, chegue às suas próprias conclusões. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amo Notícias. Nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. A nossa primeira meta de chegar aos 50 inscritos foi cumprida e agora nós estamos batalhando para chegar rumo aos 100 inscritos. Então vá lá no canal e se inscreva e nos ajude a chegar a essa meta. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reforçar e reiterar o recado do início do vídeo. Se você estiver precisando de consultoria, mentoria, ajuda para uma estruturação de carteiras, manda mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Só lembrando que nós não fazemos indicação de ativo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Amo Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative.